Saudações pessoal, vamos aqui hoje falar sobre incerteza de medição e a desigualdade de Chebyshev. A desigualdade de Chebyshev é um resultado matemático muito interessante porque nos revela os limites que um resultado pode assumir, a sua probabilidade, ou seja, os limites que a probabilidade de um resultado possa acontecer fora daquele resultado declarado, independente da sua distribuição de probabilidade, né? Aqui eu estou com um desenho de uma normal, mas a desigualdade de Chebyshev não importa qual seja a distribuição do resultado. Ela calcula limites de que o resultado dê fora da sua faixa declarada para qualquer distribuição. Veja bem, se conhecermos a distribuição de probabilidade, podemos calcular a esperança de x, da variável aleatória x, e a variância da variável aleatória x. No entanto, se nós conhecermos a esperança e a variância, não é possível reconstruir a distribuição de probabilidade. A partir desses parâmetros, desses momentos de distribuição, você não consegue retomar a qual distribuição de probabilidade aquela variável obedece. Dessa forma, sabendo apenas a variância e a esperança, não se pode calcular a probabilidade desse deslocamento da variável com relação à sua esperança menor do que um número qualquer, onde ser um número qualquer. Vamos ver isso aqui com mais detalhes. Veja bem, apesar da impossibilidade de calcular essa probabilidade, porque eu não conheço a distribuição em cima aqui da desigualdade de Chebyshev, é possível estabelecer limites superiores e inferiores para a variabilidade ao redor do valor esperado. Ou seja, independente da distribuição, qual é o limite, qual é o máximo de probabilidade de cometer um erro que eu posso chegar? Por que eu estou dizendo isso? Porque o enunciado aqui do Chebyshev, repare, a probabilidade da variável x menos μ, onde μ é a média dessa distribuição, que eu não conheço. Portanto, é um deslocamento. A probabilidade desse módulo desse deslocamento, dessa distância de um valor com relação à média, ser maior do que k vezes sigma, um intervalo declarado em cima, um múltiplo de um desvio padrão, ela é no máximo um valor que é 1 sobre k ao quadrado. No máximo. Agora vamos dar nome aos bois aqui, ó. Esse deslocamento eu vou chamar de erro. Erro é um valor fora do intervalo. Se esse deslocamento for maior ou igual à incerteza expandida, ou seja, k vezes sigma, se eu trocar sigma pelo seu estimador, esse é o desvio padrão, incerteza padrão combinada. Portanto, eu vou multiplicar aqui, ó, esse sigma seria a incerteza estimativa vezes o k. Isso aqui é incerteza expandida. Então, a probabilidade de um erro ser maior ou igual à incerteza expandida, ela é no máximo 1 sobre k ao quadrado, para qualquer distribuição, não me interessa a distribuição. Então, vamos olhar um exemplo aqui, ó. Seja o resultado de uma medição, uma variável aleatória, uma medição de química, μ 50 ppm, é o resultado médio do ensaio, mais ou menos um sigma de 5 ppm. Vamos colocar 10% de coeficiente de variação. E vamos supor um k igual a 2. Como é que fica isso aqui então? A probabilidade do erro ser maior do que 2 vezes 5, que é 10, que é um intervalo com incerteza expandida, probabilidade do erro ser maior que a incerteza expandida. Significa o quê? Probabilidade do resultado estar fora do intervalo declarado, ela é no máximo 1/4. Ou seja, aqui, isto é, a probabilidade de ocorrer um erro maior ou igual a 10 ppm, que é o intervalo que eu declarei com incerteza expandida, resultado fora do intervalo definido, é de no máximo 0,25. Isso é um resultado da desigualdade de Chebyshev. E qual que é o reflexo disso, né? Ou seja, quando eu estou dando um resultado, quando eu estou garantindo a confiabilidade do resultado, a validade daquele resultado, eu estou dizendo que, teoricamente, independente da distribuição que aquele resultado obedece, eu garanto 75% dos meus valores dentro do meu resultado declarado. Porque eu tenho a probabilidade de ocorrer o erro, ou seja, o resultado fora, o que seria um resultado não digno de confiabilidade, é de no máximo 25%, 0,25%. Olha bem, então, se eu perguntar para você qual K garante 99% de proteção ao consumidor, independente da distribuição do resultado, nós estamos falando de proteção ao consumidor. Se o resultado é confiável, o produto é classificado corretamente como conforme ou não conforme.
E qual é o resultado que teoricamente garante 99% de proteção ao consumidor? 1 sobre k ao quadrado é igual a 0,01, implica que k ao quadrado é 1 sobre 0,01, que é 100. A raiz de k ao quadrado é 10. Então, k igual a 10, ele representaria, teoricamente, 99% de proteção ao consumidor, de acordo com a desigualdade de Chebyshev, independente da distribuição. Eu sei que a gente está acostumado a raciocinar sempre em cima de normal, sempre associando o k a um determinado intervalo de probabilidade. Repare que aqui eu não associei k hora nenhuma à probabilidade de abrangência, porque não me importa. Aqui eu quero usar o k para qualquer distribuição que o resultado siga. Então, no primeiro exemplo, deu no máximo 25, né, a probabilidade de ocorrer um resultado fora do intervalo declarado. E se você usar um k igual a 10, você vai ter 99% de chance do resultado estar dentro do resultado declarado, do intervalo declarado, independente da distribuição que ele siga. Interessante esse resultado, não? Teoricamente, eu tenho esse limite. Eu não posso errar mais do que proclama a desigualdade de Chebyshev. E com isso, eu encerro esse conteúdo. Pode parecer ter sido um pouco complicado, mas no fundo ele serve de reflexão para saber quando a gente não pode garantir que os dados seguem a distribuição normal, como é que isso se comporta em termos de proteger o consumidor, em termos de garantir a confiabilidade do resultado. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.